Bem-vindo ao canal O Baú do Trader, eu sou o Paulo Bittencourt e hoje vou fazer alguns comentários com relação à inflação fechada, a inflação oficial do ano de 2022. Então vamos ao vídeo. Computada a inflação de dezembro, publicada pelo IBGE, o IPCA em dezembro foi de 0,62%. Isso coloca a inflação acumulada em 2022 em 5,79%. Apesar daqueles desinformantes, aqueles que só tocam desinformação, dizerem: "Ah, não, mas essa inflação foi conseguida de uma maneira artificial". O que importa é que nós fechamos o ano com uma inflação menor que Estados Unidos, França, Alemanha, e a maneira que se obteve, se conseguiu para reduzir a inflação, o que os desinformantes não contam, é que era uma inflação vinda na ponta da oferta e não da demanda. O mercado não estava aquecido. Então houve um choque de preços que vieram do preço da energia no mundo e depois do preço dos alimentos. Nós conseguimos, com a redução dos impostos e a arrecadação federal no ano de 2022 ainda bateu um recorde, coisa que os desinformantes não explicam. Para esse novo governo, a inflação é igual unha, você tem que estar cortando sempre. Então não vai adiantar culpar o governo passado. As soluções, elas são dinâmicas, você tem que conter a inflação em cada momento. É um trabalho permanente. Da mesma maneira que o Banco Central está ali, como ele diz: "Estou vigilante". É uma frase muito comum em reuniões de bancos centrais, dizer que eu estou vigilante com relação à inflação, né. A O dinheiro que foi colocado na economia, com programas sociais, com tudo, era um dinheiro que já estava emitido. Quando ele entrou em circulação, retirado de vários fundos, liberados e tal. Isso não houve uma elevação, simplesmente, desastrada da dívida pública como nós teremos em 2023. Então nós vamos sair, vejam bem, de um superávit primário, ou seja, quando você faz a conta, tudo que o governo federal arrecada versus aquilo que ele gasta, que é o custeio. Isso foi positivo em 0,5% em relação ao PIB de 2022. Essa é a estimativa. Nós vamos passar por um déficit primário de -2%. O problema de você ter um déficit primário, como o Brasil conviveu por muito tempo, até chegar naquela bancarrota ali dos anos 80, é que você, depois de fazer o cálculo primário, você tem que incluir os custos da dívida. E a nossa dívida pública vai cruzar 6 trilhões de reais. Hoje, um custo de captação, que ainda tem papéis captados no passado, que está ali em torno de 11 a 11,5%. Mas esse custo vai aumentando à medida que os títulos mais antigos vencem e os títulos novos estão na nova taxa, que hoje está em 13,75. Então a tendência é que se caminhe ao longo de 2023 que o custo da dívida ela saia desse patamar de 11% na captação para o governo, para o tesouro, e vá caminhando para convergir para 13,75. Só que o pior, da maneira que esse governo irresponsável está colocando as contas, a economia a gente vê depois. O Banco Central muito provavelmente vai ter que fazer uma elevação de juros a partir do meio de 2023. Então, o custo da dívida vai ficar muito pior. Então, o déficit primário em torno de 2%, na hora que nós somarmos as despesas com o juro da dívida e outras despesas do governo, nós podemos chegar a um déficit de -5%, que já é um sinal amarelo muito sério. Então, essa inflação obtida em 5,79 foi uma grande vitória, dado as circunstâncias, porque o que os desinformantes jornalistas se metem a falar de economia não dizem é o seguinte: "Ah, é? Então foi artificial
baixar o preço dos impostos federais sobre os combustíveis foi artificial. E o que aconteceria com a inflação se não tivesse ocorrido isso? Qual seria o problema com relação à economia? Ela teria conseguido se recuperar na velocidade? É claro que é uma medida emergencial que foi tomada. Agora, claro, para o jornalista ele não tem compromisso com nada, com ninguém, ele vai falando o que vem na cabeça dele. Ele diz: não, é artificial. É uma medida artificial. Mas ele não sabe o que é o chamado contrafactual. O contrafactual é o seguinte: ah, tá bom. Se mantivermos as mesmas condições, como os advogados de Cetibus Paribus, se tivéssemos mantido as mesmas condições em 2022, e a gente tivesse uma outra sociedade, igualzinha à sociedade brasileira, onde você pudesse adotar uma medida exatamente o contrário, ou seja, não reduzir imposto nenhum. Qual seria o resultado final? Você nunca vai saber, porque você não consegue reproduzir isso. O que nós temos de concreto é uma inflação de 5,79, com a redução dos impostos sobre os combustíveis, e nós sabemos que a arrecadação em novembro, por exemplo, bateu recorde, como foi divulgado pela Receita Federal. Isso é fato, isso nós sabemos. Agora, vem com essa história, né, de que não, a inflação foi artificial e tudo que acontecer em 2023, a culpa realmente é do governo que passou. Será que é isso? Será que é isso que eles vão ficar repetindo ao longo de todo 2023? Por total incompetência econômica da gestão. Então, se você gostou desse vídeo, coloque aí o seu joinha, se inscreva no canal, eu vou trazer sempre para vocês uma desconstrução dessas notícias falaciosas que circulam aí na grande mídia.